Olá a todos. Hoje, 22 de março de 2021, eu quero aqui agora, às 20 horas e 26 minutos, dar continuidade ao último áudio, né? Sendo que essa continuidade é tratando da história desta maravilhosa civilização, como tantas outras, espalhada na imensidão do universo que chamamos de cosmo e existência, né? Então, como todo mundo sabe, narrado anteriormente, no dia 9 de dezembro de 2015, para o dia 10 de dezembro, né, de 2015, a Guinachete, ela disse assim: venha cá. E imediatamente eu fui transportado para onde ela estava. E ali, não só ela, mas como também Mereconoab, né, Zamaniel e Aca me recepcionaram. E eu ali no meio dos quatro, os olhos deles brilharam, né, como o resplendor de um sol muito branco e ao mesmo tempo te transmitia aquela paz, mas te deixava naquela cegueira momentânea, né, provisória. Foi quando eu abri os meus olhos, depois daquela claridade toda e se dissipando, é que eu me encontrei no alto daqueles penhascos, né? Feito de pedras marrons, conforme eu falei para vocês. Então eu não tinha conhecimento que eu estava em um sistema solar chamado Haag-Berube. E só foi me dado conhecimento quando a minha anfitriã, Raa-Rihan, se apresentou a mim. De uma maneira linda, gloriosa, expressando ali a sua essência dimensional, a sua essência de densidade também, e mostrando que, através dela, pelo singelo modo dela me olhar e pelo singelo modo também das atitudes dela diante de mim, que aquela ida naquele planeta, né, não seria somente para receber um aprendizado, mas também para ser compartilhado comigo a história, né, daquela civilização, daquela espécie, raça alienígena. Como todo mundo já sabe aí, eu preciso colocar, né, as coisas em ordens para poder vir aqui, ainda que seja por áudio, para poder narrar essas coisas para vocês, porque não é fácil colocar as coisas em ordem na minha cabeça para poder falar aquilo que realmente vai fazer sentido para você ouvir, né? E de contrapartida, dando aí a liberdade para você tirar algo de aproveito, né? Algo que seja proveitoso em cima de tudo isso. Eu volto aqui a dizer para vocês, que já me ouve, né, há bastante tempo, que eu nunca pedi por isso. Eu gosto sempre de refrisar nesse assunto, porque as pessoas, né, pensam que eu sou uma pessoa excepcional. Idiota é quem pensa isso, né? A pessoa que me gloreia, né, ou fica me gloriando aí no seu pensamento, achando que eu sou um homem excepcional, é um idiota. Idiota. Porque não existe nada mais abominável, principalmente para mim, do que ficar sendo bajulado
por pessoas, inclusive, que eu nem conheço, não é verdade? Então, eu peço que vocês vejam isso como uma experiência, né, de vida, de vida. Mas as pessoas me perguntam, né, sempre as mesmas perguntas. Carlos, se você pudesse escolher, o que é que você escolheria para sua vida? Eu já falei sobre isso. Eu escolheria ter morrido em 2007, porque eu sabia que aquele ano ali era o último ano da minha vida. E assim como eu sou eficiente, competente em vários aspectos, nós estamos falando de mais de 8 bilhões de consciências nesse mundo. Então tem pessoas melhores do que eu. Tem pessoas melhores do que eu. Tem centelhas nascidas que antes mesmo do nascimento foram escolhidas, né, pela sua civilização respectiva para poder de alguma forma contribuir, desde que a pessoa esteja atenta ao sussurro da voz universal, que é aquela semente que brota na mente de qualquer ser humano e que dá a ele a legitimidade da dúvida. Será que de fato esse sistema de crença está certo? Será que de fato a nossa história é essa contada nos livros? Então, quando você for surpreendido, né, com essa inspiração, dê ouvido a ela, para que você abra as portas da sua consciência para que as informações subliminares cheguem até você. Eu não tive nenhuma pessoa que me orientasse, muito pelo contrário. Na minha época, quando eu ainda era cadete, eu ouvi murmúrios de que um alienígena em Varginha tinha sido capturado. Mas a gente ali na condição de aluno, né, concorrendo uma vaga dentro do sistema do ensino militar, a gente não podia de forma alguma perguntar um oficial superior, nem a um sargento, muito menos a um coronel. E nem os nossos professores, né, que em muitas das vezes nem é do corpo mesmo militar, né, são pessoas de fora e que aplicam também o ensino, né, em algumas matérias, a qual naquela época, na minha época lá, de 96, 97, o exército não tinha como fazer, então vinha pessoas de fora para poder ensinar. Pelo menos comigo foi assim. Se hoje ainda continua, eu não sei e nem quero saber. Então, eu tive desde aquele tempo a oportunidade, né, de querer investigar, de me aproximar aos oficiais através do puxa-saquismo, né, puxando o saco, sendo ali o bandeirinha, né? Mas eu não quis porque aquilo não me interessava, porque eu não acreditava. Então, a Gnachete mesmo já deixou bem explicado para mim, e eu também compartilhei isso com vocês, que ela me escolheu e antes de mim ela tinha escolhido uma outra pessoa que ali, entre a década de 80, né, 70 e 80, essa pessoa vendo coisas formidáveis, essa pessoa se tivesse vindo a público, ela poderia mudar literalmente todo o sistema, né, trazendo essas informações e informações ainda muito melhores do que essa que eu venho trazendo para vocês,
se a pessoa não tivesse, né, se acovardado. Então, a própria Gnachete me disse que desde o primeiro dia que houve o contato com essa pessoa, que essa pessoa viu toda a verdade escancarada, e na época, né, não se falava muito, porque existia um código de sigilo absoluto entre os governos, então a maioria das pessoas eram assassinadas, né, e todo mundo sabe disso. E essa pessoa não confiou, né, naquilo que eles deram para ela, para que ela, de alguma forma, quisesse, de livre e espontânea vontade, transmitir como eu fiz a partir de 2014, quando eu desejei vir a público. Isso aconteceu no começo de 2016. Então, eu não pedi por isso, né? E se eu soubesse de todas as coisas que eu ia ver e testemunhar ao longo desses 13 anos na presença deles, e voltando, né, para o passado, eu tivesse a oportunidade de pensar se eu devesse aceitar ou não, eu não aceitaria. Eu preferiria ter morrido na inocência do que ter aceitado a responsabilidade que é estar e conviver na presença deles. Nunca a responsabilidade de transmitir aquilo que eles me dão, como eu já expliquei para vocês trocentas vezes. Então, quando eu fui levado ali no sistema solar Raag Berube, e quando aquela maravilhosa mulher do espaço, né, a minha anfitriã, se apresentou a mim, e quando ela me levou dentro daquele complexo, dentro daquela sala, e quando ela desapareceu, criando no momento presente um fluxo, eixo de realidade, para que eu vivesse dentro daquela realidade o passado que não tinha passado, mas estava mais presente do que passado. Ela me deu um exemplo muito grande e me trouxe palavras maravilhosas que eu guardo até o dia de hoje. Quando eu saí daquela sala com ela, nós descemos em cima das mesmas plataformas discoide que tinha nos levado, né, para cima. E quando eu cheguei onde é o hall de toda aquela extensão, uma grande sala sem absolutamente nada, nenhuma decoração, nenhuma escrita, nenhuma recepção, só pessoas entrando e saindo, e não só pessoas da mesma etnia, né, daquela civilização, mas outros seres, como seres répteis, insectoide, como seres anfíbio também, que inclusive um ser anfíbio, ele veio hoje para me energizar, né, na parte da manhã. Então várias outras etnias alienígenas, espécies, estavam ali, porque o sistema planetário, ele é livre. Então, quando convidado, aquela civilização, ela tem o direito de ir e vir naquele sistema solar específico. Quando os outros sistemas solares têm um resumo e faz uma observação centralizada naquela nova civilização que está explorando o espaço, né? E recebe o convite de uma ou duas outras civilizações, essa civilização ela fica sendo observada, porque tudo leva em conta, né? A conduta, o planejamento moral, a intenção, correto? Porque aqueles que estão lá em cima, na cadeia evolutiva, eles, querendo ou não, são superiores àqueles que estão saindo de um sistema escravizatório, né? Como eu disse para vocês, eu visitei inúmeros sistemas solares, inúmeros planetas,
planetas que estão recesso a nós, 800, 1700 anos atrás de nós, em evolução, e que vive um constante de guerra, um constante de perturbação, né? Onde a moral daquela civilização é abalada dia e noite pelos seus governos que foram nomeados por uma determinada raça respectiva que perdurou desde o fim da quarta última grande guerra, conforme também já expliquei para a maioria que me ouve. E com esse planeta, né, não é diferente. Então, quando aquela mulher do espaço, comigo ali, naquele saguão, naquele hall, daquele grande edifício, ela entendeu que eu tinha compreendido a mensagem, ela me convidou, né, para poder passear sobre aquela cidade central. Conforme eu disse para vocês, o planeta, apesar de ser 2 vezes maior que Vênus, no eixo central do planeta existe uma grande cidade, que é uma metrópole, uma capital, né? Essa cidade, ela tem 48 mil quilômetros quadrados. Então é você imaginar uma plataforma, em cima dessa plataforma, a construção daqueles mega edifícios, né, que eu falei para vocês no áudio anterior. Esses edifícios, eles fazem contraste com vias, com espaçoportos, com o que eu vou dizer aqui e denominar como bairros, onde tem várias casas quadradas, tá? Simetricamente. E a cada divisão de área dentro dessa cidade, né, dessa capital, chamada Vrapeper, você tem ali uma praça colossal. E essa praça, ela tem plantas, tem animais, e essas praças, elas na verdade, elas têm ali todo um sistema de fauna e flora criada neste planeta, correto? E por cima da cidadela, você consegue ver esferas, cada esfera com 30 metros de circunferência. Essas esferas, elas captam a umidade no ar, transforma essa umidade em vapor, o vapor transforma em nuvem, e eles têm um sistema de tecnologia que eles fazem chover. Sempre é um dia sim, 2 não. Um dia sim, 2 não. Então, se hoje vai chover, chove o dia inteiro. E eu quero frisar aqui para vocês que, independentemente de lá ser, né, uma cidade, né, que parece ser feita de metal reluzente, como prata, cobre e cristais, independente disso, você não sente o calor. Por quê? Porque por cima da cidade você vê vários dutos que ficam suspensos no ar, fazendo conexão com dutos que ficam fora da atmosfera. Como eu disse para vocês, quando eu fui transferido para o planeta, não foi através de nave, correto? Eu já fui transferido para lá, então não foi como nos outros planetas que eu cheguei e vi o planeta de fora. Eu já tinha sido transportado para dentro do planeta, né? Então por isso que eu não tinha visto aqueles dutos.
e nem os outros 4 planetas, porque o sistema solar ele é composto por 5 planetas, né? Então eu estava em um e os outros 4 planetas são colossais. São como você olhar para a lua cheia no dia que ela está cheia, no ápice da sua beleza, e ela se aproximar 200 vezes, né, do nosso planeta aqui. Então você vai ver uma lua gigantesca, né, que na sua mente será até maior da maneira que você a vê do que o próprio planeta nosso. Então, devido àquele clarão daquele sol, que foi o primeiro sol que eu olhei e eu fiquei assim perplexo que estava à minha frente, devido àquele clarão batendo, né, na superfície rochosa e devolvendo seu brilho, né, para a atmosfera, desde o momento em que a energia dele conectava, né, tocava a camada de ozônio daquele planeta, automaticamente aquele brilho fez com que eu não enxergasse os outros 4 planetas que estavam acima de mim, correto? E quando eu me distraí com os outros 2 sóis, eu dei as costas para um planeta que estava a quase 50 graus à frente desse Sol, mas por consequência do seu brilho e no momento que ele estava naquele ápice ali devido ao ângulo do planeta, não deu para eu ver, porque o brilho dele era demais. Então, como a atmosfera é uma atmosfera limpa e pura, você não tem o ofuscamento, né, da sua visão, então você consegue enxergar a beleza quando assim é permitido por completo, tirando a luminescência do brilho do sol. Então, como eu estava em cima de um rochedo gigantesco e ao meu redor vários picos, maiores inclusive do que o próprio Everest, né? E ali todo aquele resplendor, todo aquele esplendor. E talvez você pode se perguntar, poxa, Carlos, você estava a essa altura, onde você traz a comparação do Monte Everest, você não sentiu nenhum rarefeito? Não, né? Porque de 2007 para 2015 são 8 anos, né, na presença deles. 8 anos, então eu não senti, não senti. Porque naquele ano, quer dizer, no ano seguinte, né, que seria 2016, seria 8 anos, né, na presença deles. Mas vamos contar já 8 anos, porque eu fiquei um período sem passar pelo processo genético. Então vamos arredondar como se fosse 2016, 8 anos. Então esse problema, né, de sentir falta de oxigenação no sangue, de ter dificuldade de respirar quando eu saio de uma máquina inteligente, né, que em outras palavras são as naves alienígenas, no começo eu passava por isso. Tanto é que em alguns planetas, inclusive, que estava passando por terraformação, que a própria Gnachet me levou, eu tive que fazer o uso de traje espacial para poder não ter nenhuma consequência, né, no meu organismo. E mesmo se eu tivesse, aquilo seria corrigido, né, pelos geneticistas. Porém, para evitar um mal maior, eu usava, né, os trajes espaciais. Aí, de acordo com o tempo, o meu organismo ele foi se adaptando. Até 2017, quando eu ainda ia em mundos muito distantes, mundos que não tinham nenhuma vida, né? Na sua fauna, nem na sua flora, era só deserto, outra hora era só pedra e a atmosfera muito pesada, muito densa. Antes de descer da nave, geralmente aquela civilização que me conduzia, ela me dava uma espécie de pastilha para mim ingerir. Eu ingeria. E quando eu ingeria, seria como a sensação de eu ter engolido umas 10 bala house e tomado água por cima. Então dá aquele frescor, aquele gelo, aquela sensação. Se você já engoliu uma bala house e bebeu água por cima, é aquilo ali, no corpo inteiro.
Então eu percebia a mudança biológica do meu corpo. Então quando eu estava lá, né, em cima daquele penhasco, eu respirei normalmente. Aquele ar puro, o vento, igual eu falei para vocês, era em torno de 8 a 10 quilômetros por hora, não passava disso. A temperatura, devido à consciência, né, do meu organismo, né, porque a gente tem aquela sensação térmica que o nosso próprio organismo acredita estar certo. Então, usando a sensação térmica do meu organismo, a temperatura lá em cima estava em torno de 9, 10 graus. Já na cidade, né, na metrópole ali, Wrapepper, a temperatura ela estava entre 14 e 16 graus. Lá não tinha nenhum termômetro marcando isso. Mas por nós vivermos, né, em um país tropical, a gente consegue perceber a mudança climática quando você vai para o sul, quando você, no centro-oeste mesmo ali, ou no sudeste você vai para São Paulo, ou no nordeste você vai para Bahia, para Pernambuco, no norte, como é muito abafado quando você está em Amapá, Roraima e Acre, você tem aquela sensação. Então, o seu organismo, né, ele guarda aquelas informações. Então, quando você está em determinado lugar, você tem o direito, né, de pensar, poxa, aqui está parecendo tal estado, poxa, está frio igual aquele estado. Então, por isso que a gente tem essa consciência, né, onde a gente acha que a gente é um termômetro ambulante. Então, falando por alto, tá? Dentro das minhas palavras e daquilo que eu entendo por sensação climática, lá na grande cidade, na grande metrópole, né, de 48 mil quilômetros quadrados, apesar dessas construções avantajadas que eu estou dizendo aqui para vocês, a temperatura era de 14 a 16 graus, porque não era frio e nem quente, correto? E por cima da cidade, essas esferas e ao redor também, e por cima dos picos das montanhas, né, dos penhascos, eu vou falar penhascos, né, porque geralmente a montanha ela é composta por uma camada de terra e grama, né, e não é assim, como uma serra. É rocha mesmo, rochedo mesmo. Quem aí já viu rochedo de minério? Ele é meio avermelhado para o marrom. Porém, o minério, ele é meio que desfarela, ele tem meio aquele aspecto de ferro, né? Só que lá não. O aspecto é como se fosse uma pedra bruta de ímã. Deu para vocês entender? Espero que sim. Então, a sensação térmica é essa que eu estou dizendo para vocês. E esse aparato, né, de cilindros, de esferas, elas equilibram toda a atmosfera do planeta, tá? Então a chuva que cai nesse rochedo, ela cai, ela é armazenada debaixo desta cidade, que é a grande capital, a metrópole principal do planeta. Igual eu disse para vocês, independente do planeta ele ser 2 vezes maior que Vênus, é a única cidade que tem. E a população é de 2.400.000 pessoas. 2.400.000 pessoas, sendo 1.200.000 homens, 1.200.000 mulheres. Correto? Então, quando eu, com aquela grande mulher, saímos do edifício e fomos para a rua mesmo, tá? Só não tem quebra-mola e semáforo, mas é uma rua. Você consegue ver a diferença da tonalidade da calçada e da tonalidade da rua. E a rua, ela parece ser feita de uma pedra bruta de cristal. Então imagine que essa plataforma seja um cristal de 48 mil quilômetros quadrados. E por cima desse cristal colocaram pedras. Por cima das pedras colocaram terra. Por cima dessa terra colocaram um outro tipo de componente mineral. E por cima desse componente eles
terraformaram tudo. E quando a cidade começou a ser erguida, os eixos que foram abertos, que são as ruas e os espaçoportos, mostra que debaixo daquela fundação, aquele firmamento, ele é de cristal. Então por isso que as ruas são de cristal. Todas as ruas. Todas as ruas, elas têm 12 metros de uma ponta a outra de largura. Correto? O meio de transporte deles se dá por esferas que parece ser feita de acrílico. Então, simplesmente, esferas ficam indo e vindo, elas não tocam a pista, tá? Elas ficam aproximadamente, vou dar aqui um número por alto, porque eu não medi, não perguntei ela, mas na nossa percepção de medida, profundidade, largura, eu acredito que seja aproximadamente uns 7 centímetros ou 6 centímetros do chão. Então você tem ali esferas de diversos tamanhos, lembrando que ela é uma mulher de 2 metros e 30 centímetros de altura, os homens têm 2 metros e 50 centímetros de altura, ou seja, 2 metros e meio, tá? Então, a gente sabe que dentro da esfera, um ser em pé, ela teria que ter espaço suficiente para acomodá-lo. Então você tem ali esferas de diversos tamanhos, feitas do que parece ser acrílico, mas ao mesmo tempo que eu acho que é um acrílico, eu posso também apostar que seja um vidro, tá? Ou resquício da matéria de fundação que né, essa pedra bruta, correto? Então, esse é o meio de transporte ali. Então basta simplesmente um transporte estar passando e você, que é de outro mundo, como no caso eu, acenar para ele. Foi o que eu fiz a pedido dela. Eu acenei para uma das esferas, essa esfera parou próximo a mim, virou o que seria a frente dela, lembrando que um objeto esférico, ele não vai ter lado nem frente nem profundidade, né? No caso, ele não tem frente nem retaguarda nem os lados, do modo mais grosseiro de se dizer. Porque não existe uma especificação como um para-brisa, como um farol, como uma porta, tá entendendo? Porque quando ela se abre, ela pode se abrir na retaguarda, então eu posso pensar que é a frente. Se ela abrir a lateral, eu posso pensar que é a esquerda ou a direita, então por isso que não tem uma formalidade de dizer ela parou de frente para mim. Então por isso que eu me reservo a não dizer se ela parou de frente, de lado ou de fundo, tá entendendo? Então quando eu acenei para ela, ela parou imediatamente. E eu percebi que ela não tocava o chão de cristal. E na mesma hora, acendeu-se vários códigos ao redor dela, como se uma tela holográfica estivesse acionado por dentro e refletido por fora. Deu ali uma projeção de um 3D. Quando lançou os televisores 3D, e você recebia aquele óculos 3D para olhar no seu televisor, a Rede TV, naquela época, era a única emissora que tinha tecnologia 3D. Tanto é que quando você colocava o óculos, você via assim o Rede TV, né, sendo lançado para fora. Não é verdade? Então, daí essa noção de tridimensionalidade. Mas é muito mais sólido e muito mais aquém do que isso. Então, naquele momento, ela fez a leitura, ela mapeou todo o meu organismo físico, ela mapeou toda a minha equação divina, ela leu todos os meus algoritmos, ela transformou aquilo em cálculo e ela entendeu que eu era um visitante, ela entendeu que quem estava comigo era uma habitante do planeta, e na mesma hora que ela proporcionou a abertura para eu entrar, a outra esfera parou-se de forma independente, porque sabia que ali estavam duas pessoas
e que aquelas duas pessoas tinham se relacionado através do diálogo, que foi a aprendizagem que eu aprendi naquela grande torre central, conforme eu narrei para vocês. Então, se houve um diálogo entre duas pessoas, é certo que aquele alienígena ali, que sou eu, naquele mundo desconhecido para mim, porque eu nunca tinha ido ali antes, a tecnologia, a consciência, né, a inteligência artificial daquele planeta, operando aquelas máquinas inteligentes, o que eles fizeram? Poxa, ele é um alienígena de um mundo distante e está com uma cidadã do nosso planeta. Então, se ele vai para dentro da esfera, para onde ele vai se ele não tem ciência e nem sabe nos operar? Então é necessário que uma outra esfera pare, aí é uma troca de informação dentro da própria tecnologia deles mesmos, né? E eu me reservo a não comentar mais além disso. Então a outra esfera parou para ela. E eu perguntei se ela que tinha ordenado. Ela disse que não. Então eu entrei na primeira esfera, que abriu a frente para mim. Eu entrei. Naquele momento, o piso ele se ergueu e se transformou em uma poltrona, como se fosse um balão murcho que você colocasse ar e ali crescesse e formasse alguma coisa. Eu sentei porque eu já sabia dos procedimentos, inclusive de algumas máquinas inteligentes que já veio sozinha para me buscar para algum lugar, conforme eu já narrei também para vocês. E ela entrou em outra, tá? E ela foi na frente. A esfera dela foi na frente. E eu atrás. E onde a esfera ia, e quando ela vai, ela não gira no próprio eixo. Ela vai estática. Ela foi e eu fui atrás. Percorremos bairros, eu vou denominar como bairros, tá? Para você entender. Cidades industriais, bairros, universidades, sistema de tecnologia de segurança armamentista interplanetária. Tudo isso tem, tá? Seria como se você recebesse a oportunidade para conhecer o complexo de segurança nacional norte-americana. Foi como se você entrasse ali nos laboratórios e o governo norte-americano dissesse assim, olha, tudo que nós produzimos aqui você vai saber, tá? Então, eu fui convidado a participar de todas essas coisas. Eu vi o fundamento da tecnologia, vi também o fundamento do ensino básico daqueles que nascem. E você deve estar se perguntando aí, poxa, Carlos, são 2.400.000 pessoas, divididas em macho e fêmea. Então quer dizer que o nascimento nesse planeta, ele é um nascimento assim, por coabitação sexual. Se é por coabitação sexual ou não, de que forma é feito e por que sempre a quantidade de homens é a quantidade de mulher que tem que nascer. Porque é um planeta muito equilibrado, entendeu? O sistema biológico do planeta, ele reza para esse segmento. Isso aí parte da consciência do planeta que exigiu esse tipo de postura, correto? Então, tudo que é em unidade é perfeito. E tudo que é perfeito é bom. Tá entendendo? Tudo que é perfeito é bom. Então, depois de ter conhecido todo o sistema industrial, não é sistema industrial onde existe fornos, siderúrgicas, refinarias, que joga lixo, né, na atmosfera, não, nada disso. Para eu falar aqui do que eu vi e de que forma é formada as partículas que nós chamamos de nanotecnologia agora em nosso mundo, que a gente fala nanotecnologia, mas a gente não sabe realmente como é que eu vou dizer, a gente não sabe
a grossa explicação da nanotecnologia. A gente tem uma questão superficial que é falada pelos cientistas, né? Mas nós não temos ainda a capacidade de entender o fundamento de uma nanotecnologia e os benefícios que ela traz. Então imagina você ver um grão mineral sendo processado. Nesse processo ele recebe uma carga magnética. Essa carga magnética aciona as partículas de átomo dentro daquela matéria. E ao mesmo tempo aquela matéria se dissipa em bilhares de fragmentos. E aqueles fragmentos, eles seguem o comando molecular daquela matriz da carga energética. Então, daquela carga energética que dissipou aquela matéria em átomos, o que vai acontecer? Ela carrega códigos e algoritmos, que vai fazer parte do cálculo da energia daquela matéria que também é um átomo em coletividade. Deu para você entender? Então, aquilo fica vivo. Vivo seria você pegar uma rocha, uma pedra no seu quintal, e você dar um choque nela, ela levitar na sua frente, dividir em várias moléculas, em vários átomos, e aqueles átomos seguir a ordem daquele que a despertou, que é o quê? Os códigos que são formados, ou a matriz do código que é formado para que aquela carga de energia se tornasse verdadeiramente uma carga de energia. Então imagina você experienciando isso. Você vê placas gigantescas, inteligentes criadas, onde essas placas elas se curvam e elas não quebram. Você vê o que parece ser vidro, ser maleável, como se fosse um plástico. Tá entendendo? Que é maleável, mas tem a resistência de um aço. Deu para vocês entenderem? Então, quando você olha esse complexo, quando você olha aquela tecnologia transformada, ou seja, uma tecnologia matriz que desperta as moléculas e os átomos daquele material mineral, que passa a ser, através de uma construção extremamente robótica, correto? E você vê, testemunha, eles manipularem aquilo com tanta facilidade que para nós seria algo só de filme de ficção. E você passa por um outro estágio, onde você entende qual foi a criação daquela molécula, daquele átomo de energia filtrado através da expansão do núcleo Lópede, que todo planeta, seu núcleo se chama Lópede, que é a consciência divina do planeta. E aquele pulso de energia, ele é filtrado, fragmentado, conservado, e ele tem um cálculo. Ele tem uma matriz equacional. E aquela matriz, ela tem que estar em harmonia com a matriz da propriedade que compõe aquele mineral ou aquela vida vegetal. Para quando essa descarga for disparada, entrar em sintonia com aquelas moléculas e fazer elas vibrarem a ponto de desfragmentar e a matriz principal ter domínio sobre as partículas. Então é isso que eu vi. E me foi ensinado, inclusive, como faz. Né? Como faz. Tanta confiança que eles têm em mim. Né? Então, dali, do setor industrial e armamentista, por que armamentista? Significa que é uma civilização bélica? Não. As armas criadas ali são armas para terraformar outros mundos, mas que também serve para destruir um planeta com um único disparo. Com um único disparo
das armas principais, que eu vou denominá-las como arma a laser, mas é uma arma de pulso de eletromagnético, muito mais avançada do que o que você entende pesquisando sobre aí o tema na internet. Então imagine um pulso desse sendo disparado no núcleo de um sol. Aquele sol ele vai entrar em total combustão, que a erupção solar ela vai ser inevitável, porque ela já acontece de forma natural, mas ali ela vai triplicar e ele vai se dissipar e ao mesmo tempo explodir. Então, se um sol explode, automaticamente ele leva com ele todo um sistema solar, né? Então, para você ver a tecnologia, passado a essa indústria, passado ao setor de armas, passado a oficina, vou denominar oficina, a oficina das máquinas inteligentes, que é feita através do mesmo segmento que eu já expliquei, porque as máquinas inteligentes é um ser mecânico biológico vivo, tem capacidade de pensamentos independentes, correto? E puxando só um gancho em relação a isso, eu olhei esses dias aí no meu Facebook, foi antes de ontem, eu olhei no Facebook, e também recebi bastante mensagem aqui na lista de transmissão, as pessoas me elogiando, né? Falando, poxa, Carlos, você viu aí a nova versão da Liga da Justiça? Eu falei, não. Pois é, Carlos, veja lá. Lá fala de três caixas maternas, né? A explicação do filme, ela vai de encontro com aquilo que você fala pra gente desde 2016, que eu nunca tinha ouvido em lugar nenhum. Então eu fico muito feliz. E a pessoa até filmou, não sei se ele estava no cinema, não sei onde ele estava, só sei que ele filmou e me mostrou o momento da fala, né? E eu fiquei muito agradecido, porque é um filme que foi relançado agora em 2021, né? Lembrando que ele é de 2018, 2017, um negócio assim, a Liga da Justiça, né? Um negócio assim. Mas que nem o rapaz falou que em 2017 ou 2018 não tinha se mencionado isso. E agora foi mencionar, né? Que as caixas maternas são feitas de componentes alienígenas que vai de encontro com aquilo que eu tenho falado desde 2016 para vocês, mas desde 2008, quando eu ia me submeter à pesquisa de vários cientistas no mundo inteiro, conforme eu já falei para vocês. Então isso me alegra muito, porque as mensagens subliminares, elas só vêm para contemplar as coisas que eu falo aqui para vocês. Então eu fico muito feliz em relação a isso, tá? Então, passado por esse setor industrial, né, do planeta, eu fui convidado a ir em vários bairros. Eu vou determinar como bairros, tá? Mas lá eles chamam de locações. As casas, elas são quadradas. Quadradas. Quando você entra dentro de uma casa, parece que ela se torna muito maior do que você vendo ela por fora. Eu fui convidado a entrar em uma casa que ela tinha de frente, de lado e de fundo, por ser quadrada, 16 metros. De frente, de lateral e de fundo, né? 16 metros. Quando eu entrei dentro dela, não tinha como eu aceitar que aquela casa que eu vi, quadrada, sem porta, sem janela, aquele objeto inteiriço, né? Que parecia ser sólido e onde não tinha nenhum friso para mostrar que ali era uma porta, que ali era uma janela, que foi a mesma sensação da torre principal, que foi a primeira que eu conheci, onde eu fui na sala, onde teve aquele ensinamento do exemplo da mesa, né, que eu disse para vocês. Jamais eu iria aceitar, se eu tivesse entrado ali com os olhos vendados, que aquela casa quadrada, ela tinha 16 metros. Tá entendendo? Nunca. Porque quando eu entrei, eu vi uma sala gigantesca,
Sabe aquele estilo adotado pelos norte-americanos e que foi adotado no Brasil na década de 60, 90, que é a tão chamada e tão sonhada pela maioria das mulheres aqui, cozinha americana, que é aquela divisão que se faz da sala e da cozinha, que tem aquela bancada estilo americano. Então, toda casa ela tem essas bancadas, entendeu? Então, ali nós temos a cozinha, aqui uma sala, essa sala tem vários ambientes e tudo decorado. Decorado. E ali você tem o quarto, você tem cama. A cama, ela é meio convexa, tá? É uma coisa linda de se ver. Então, você tem uma casa gigantesca por dentro, mas por fora você tem simplesmente uma caixa de 16 metros. E todas as casas, elas têm 16 metros. Só que, quando você entra, existe ali uma tecnologia de amplificação. Então você entra em algo pequeno e ele amplifica por dentro. E todo o fundamento da casa, ele é construído através de um pivô, né, que tem interligação com o eixo Têmber e o núcleo Lópede do planeta. Então, quando você entra ali numa caixa de fósforo, você tem a sensação daquela caixa de fósforo ser uma mansão de mais de 50 quartos. Então, se eu tivesse entrado ali vendado, eu jamais ia aceitar que aquilo ali era simplesmente uma caixa de 16 metros. Nunca. Nunca, 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 nunca. Então, depois que eu conheci uma dessas casas, eu fui para as praças, né? Que são os parques ecológicos, onde você tem ali toda a biodiversidade, onde você tem aves, répteis, anfíbios, insetos. Não são diferentes no tamanho do nosso mundo aqui, mas porém não tem ferocidade. E a consciência é tão plena que aqueles animais ali, eles não adentram além da cidade, por mais que os parques ecológicos estejam dentro da cidade. São vários parques ecológicos. Ao todo são 650 mil parques ecológicos. Então você tem aquele contraste de uma arquitetura muito avançada, você tem ali uma engenharia ambiental satisfatória e linda, mostrando a união da tecnologia evolucionária com aquilo que realmente é pertencente àquele planeta, que é a sua biodiversidade preservada. E aquela água, que nem eu falei para vocês, que vai, né, para baixo da cidade, ela é processada, por mais que a atmosfera seja limpinha. Quando chove, molha-se as montanhas de pedra, escorre-se a água, conserva-se em um grande pedaço intraterreno do planeta. Esse pedaço, ele equivale ao Oceano Atlântico e Pacífico juntos, por debaixo do planeta. Porém, a água não é salgada. Ali, a água sobe para a superfície, faz o sistema